Eu sei que vocês esperavam o pastor hoje, né? O pastor estava na escala hoje, mas ele está chegando de viagem ainda de Rio Preto. Mas para a glória do Senhor, quem veio ouvir a palavra de Deus? Então fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está nesse ambiente. Pai, nós acabamos de louvar o Senhor para que o Senhor aquiete a nossa alma. E eu te louvo, Deus, porque esta canção mudou a minha vida, Senhor. E a tua igreja está aqui sedenta de ouvir a tua voz. E eu sei que o Senhor tem algo para o coração de alguém aqui nessa noite. Se tiver alguém aqui, Deus, que precisa dessa palavra, que ela saia cheia da tua graça, cheia da tua misericórdia. Pai, nós estamos aqui numa noite de providência divina. E eu creio na providência do céu para a vida da tua igreja. Eu quero nesta noite declarar sobre este lugar um ambiente de glória, um ambiente de louvor, um ambiente de júbilo, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor tem liberdade. Pai, que o Senhor fale nessa noite, que os teus anjos passeiem por esta igreja, que aquela pessoa que tem dons espirituais se manifeste, porque aqui a tua casa está cheia da tua glória, e aonde o teu Espírito está, milagres acontecem, conversão acontece. Pai, em nome do Senhor, eu declaro aqui nesta noite que o Senhor é o dono da casa, que o Senhor merece toda adoração. É por isso que nós mesmo cansados viemos aqui, Pai, porque nós não desejamos estar em nenhum outro lugar a não ser debaixo da tua presença. Fica conosco em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17. Evangelho de São Mateus, no capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 25, 26 e 27. Vamos começar no 24, fica melhor. Evangelho de São Mateus, no capítulo 17. Versículo 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. E disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai lá no mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, que quer dizer moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pode dar glória a Deus? Senta glorificando ao Senhor, porque essa noite é uma noite de viver a providência divina. Se você precisa de uma providência divina sobre sua vida e sua casa, diz: Senhor, eu preciso. Você vai falar para o Senhor durante esta palavra: Senhor, eu preciso da providência divina. Porque, irmãos, o meu coração é muito grato aqui nessa noite. Eu sentei ali e me lembrei. E quando cantou esse hino aqui, o grupo de louvor, meu coração me lembrou mais uma vez. Hoje eu recebi uma grande vitória no meu ambiente de trabalho. E foi algo que para muitas pessoas às vezes acha porque é serviço público, que as coisas são fáceis, que é fácil conseguir, que é fácil ter dinheiro, que é fácil conseguir um monte de coisas. E eu hoje faço parte da gestão e eu percebi que não é tão fácil como a gente pensa, né? E essa vitória que eu recebi hoje foi uma vitória muito suada, que eu dependi realmente da providência divina. Porque quando Deus coloca um propósito no nosso coração,
Às vezes a gente tem a boa vontade, mas às vezes nós não temos dinheiro. Às vezes nós temos dinheiro e não tem quem ajuda. E eu pude passar nesses 3 meses por algumas fases dessa. Em momentos de ter dinheiro e não ter quem ajuda, em momentos de ter quem ajuda e não ter dinheiro. E hoje, quando eu cheguei num ambiente que eu pude ver que verdadeiramente o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. E quando eu olhava em cada detalhe, eu me sentei assim e eu olhei e falei: Senhor, aquela flor foi o Senhor quem deu. Eu olhava do lado e falava: aquilo ali foi o Senhor quem deu. E aí eu pensei, só faltou um detalhe para um consultório. E de repente chegou uma pessoa na porta com uma orquídea bem grande e disse assim: eu trouxe para você. E aí eu falei: Senhor, então não falta mais nada do que eu pedi no ambiente. Às vezes você pode dizer assim: não sei nem do que ela está falando, mas eu sei que Deus providenciou cada detalhe daquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor. E não posso deixar de agradecer a Deus e dizer para você: eu não sei qual é o desejo e o anseio do teu coração, mas existe um que cuida de cada detalhe. De cada detalhe. E eu cheguei em casa e o pastor Fabiano me ligou agora no comecinho da noite, que ele estava em Urânia ainda, e eu falei: Senhor, o que eu vou dizer para a tua igreja? Eu abri essa palavra na minha casa e o Senhor me levou no Evangelho de Mateus. Quando eu cheguei em casa hoje, minha filha estava assistindo Jesus ensinando a Pedro. Quando Jesus profetizou sobre a vida de Pedro e disse que desta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu vendo minha filha assistindo aquilo, eu tinha algumas obrigações a fazer e eu sentei e fui assistir com ela. E aquilo me tocou, porque aonde Jesus chega, a pessoa pode ser a pedra mais dura, mas sobre a vida de Pedro, que era como uma pedra, Deus edificou a igreja, e por isso que você está aqui hoje. Que por mais que ele tinha gênio difícil, por mais que ele tinha um caráter difícil, por mais que ele era um homem muitas vezes ruim, briguento, intrigante. E eu vi quando Mateus falou para Jesus: eu não entendi, Jesus, porque o Senhor disse que vai edificar a igreja. O Senhor colocou na mão de um homem que é difícil, um homem insuportável, um homem chato, um homem de posicionamento difícil. E Jesus olhou para Mateus e falou assim: eu sou especialista em tornar algo aquilo que não é. Eu vou repetir o que Jesus disse lá em casa: que Ele é especialista em transformar aquilo que não é em algo que é, irmãos. Deus transforma a vida de pessoas. Deus muda caráter de pessoas. Deus muda comportamento de pessoas. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu não sei se tem alguém do teu lado, na tua casa, na tua família, que você tem orado e pedido para Deus mudar aquela cabeça, aquela mente. Deus está aqui relembrando você que Ele é especialista em ir lá na tua casa e lá naquele ambiente. Por mais pedra que seja aquela pessoa, o Senhor vai edificar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar, porque você serve um Deus que muda caráter, pensamentos, muda vontade, muda rumo, muda estrada, muda profissão, muda amigos, muda salário, abre porta, fecha a porta. Eu não sei qual a providência divina que você veio buscar hoje, mas toma na tua mão, porque o Senhor te entrega. Creia. Quando eu olhei para esta palavra aqui, o meu coração queimou, porque Jesus estava entrando num ambiente. Porque o que acontece? Você tem as coisas tudo sob controle, e de repente vem alguém com uma má notícia ou com uma cobrança da qual você não imaginava que você teria que passar. Jesus passou por isso. Jesus entra em Cafarnaum com os seus discípulos. E assim que Jesus está indo na frente, Pedro, que era o líder, sempre quem é líder, eu vou dizer, a cobrança é maior. Sempre quem está na frente tem que sofrer mais.
E às vezes você está dizendo assim, às vezes eu faço parte de um grupo, às vezes nós somos em um monte de irmãos, às vezes nós somos em vários amigos, e sempre pesa mais para mim. Agradeça a Deus porque você lidera. Agradeça a Deus porque se não fosse você, seu comportamento diante de todas as situações que você tem vivido, sofrido, você não seria quem você é, e a sua família também não seria quem elas são. Sabe por quê? Porque aquele que é líder, ele é confrontado. Aquele que é líder, muitas vezes ele é atacado. Pedro liderava aqueles discípulos junto com Jesus. E existia uma promessa na vida de Pedro que ainda não tinha se cumprido. E muitos de nós não entendemos os processos das quais nós temos que passar. Principalmente quando Deus tem um chamado de liderança e quer você em posição de posicionamento, de cobrança, de organização, de doação. Uma pessoa que você precisa se doar mais. Porque a vontade de nós, irmãos, era que ninguém olhasse para nós de vez em quando. Que a gente pudesse ficar assim, sem ninguém encher o saco. Se a gente pudesse ficar escondida. Mas eu tenho algo para você nessa noite. Deus já te tirou da caverna. Deus já te tirou da caverna. Não era a caverna que você tem que estar. Deus quer você liderando. Seja a tua casa, seu serviço, suas amizades. Eu não sei o que Deus está dizendo, mas eu te coloquei neste ambiente, naquele lugar. Foi para ser líder. O preço está alto, as acusações estão altas, as afrontas estão altas. Todo mundo às vezes vai dizer algo assim, vai ficar com ciúme, com inveja. Não importa, Deus te chamou para liderar. Às vezes você vai dizer, não tenho capacidade, ninguém me ensinou como é que faz isso. Não precisa, você já tem. Deus já te deu tudo que você precisa, está aí dentro de você. Faz assim com a sua mão. Olha para suas mãos e olha todas as obras que o Senhor já está dizendo para você fazer. Deus já te deu o direcionamento, como você agiu. Deus já te deu o direcionamento. Aí você vai dizer, Érica, eu tenho medo. Que caia por terra todo medo. Que caia por terra todo medo, toda angústia nessa noite. Pedro estava aqui junto com 12 discípulos e ele foi chamado aqui no versículo de número 24. Ele foi chamado para alguém dizer para ele assim, olha aqui, Pedro, o seu mestre não paga imposto? O seu mestre não paga as dracmas? E Pedro diz, ele paga sim. Aquele imposto Jesus não deveria pagar, ele não precisaria, eles nem pertenciam àquele lugar, eles estavam passando naquele lugar. Mas o inimigo, quando ele quer nos humilhar, o inimigo, quando ele quer deixar a gente para baixo, ele usa até quem não deveria ser usado. Aparece situações que você fala, da onde veio isso, Jesus? Aquilo que era para ser apenas uma tempestade se torna um furacão sobre a sua vida. Mas eu tenho algo para você. Deus precisa te dar uma estratégia diante de tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Esses dias alguém disse para mim, Érica, eu já cansei. Você diz assim, fique em paz. Eu falei, por quê? Por que paz? O trem está pegando fogo, você fala, não, fica tranquilo, fique em paz. Eu falei, se eu dissesse, fique em guerra, estaria tudo bem para você? Mas eu tenho paz e eu quero que você fique em paz. Porque quando a gente tem paz, a gente pensa melhor. Quando a gente tem paz, a gente dorme melhor. Quando a gente tem paz, a gente distribui mais para as pessoas. E tudo aquilo que você pode ter na vida de melhor é a paz. Sabe por quê? A paz ninguém compra. Quem desse, se você pudesse sair do culto hoje, lá na farmácia e dizer, me dá 1 metro, 1 quilo, 100 miligramas aí de paz. Quem dera, irmãos, por mais que você tome remédios controlados, por mais que você tome remédio para dor, nada substitui a paz. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que lança a paz, que excede todo o entendimento. A tua igreja agora, Pai, está em espírito de oração. E que essa paz que excede todo o entendimento
entendimento desça agora sobre este lugar, derramando a paz do Senhor, tirando todo medo, toda angústia, toda incapacidade. Dê paz, paz nesse coração, paz nessa mente, paz neste lar. Pai, em nome do Senhor eu declaro: o Senhor é um Deus de paz, e a paz vai reinar nesta casa, a paz vai reinar naquele carro, a paz vai reinar naquele ambiente de trabalho, a paz vai reinar naquela reunião, a paz vai reinar naquela audiência. Eu declaro pelo poder da tua palavra que a paz que excede todo entendimento seja cheio agora este lugar. Aleluia. Receba a paz do Senhor aqui nessa noite. Que o seu coração transborde de paz, transborde de alegria. Vai dizer: irmã Érica, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Você não tinha, porque a providência chegou sobre a tua vida. E quando Pedro olhou para aquele homem e falou: Jesus paga sim, Pedro foi embora para casa, porque Jesus e os outros discípulos já tinham ido, enquanto ele ficava conversando com os cobradores. E Pedro entrou dentro de casa. A Bíblia diz aqui que ele estava até meio jururu assim, porque quando a gente recebe uma cobrança, quem gosta de receber cobrança? E não é só de dinheiro não. Quando você é cobrado por meta, você é cobrado porque alguém cobra: ai, você não tem tempo para mim, ou você não me visita, ou você não fez algo, ou você me deve. Ninguém gosta de cobrança nenhuma. Pedro chegou jururu, igual quando você chega quando é cobrado por alguma coisa. Que Pedro entrou na porta, Jesus olhou para ele. E uma das coisas que às vezes a gente esquece, e o que é maravilhoso quando a gente serve Jesus, a gente vem para dentro da igreja e Jesus simplesmente traz alguém no altar aqui e fala com você aí. Por quê? Porque a palavra ela vem para edificar, para consolar, para cuidar do teu coração. Jesus te trouxe aqui para cuidar de você. Seja qual for a providência divina que você precisa, receba do Senhor hoje. Pedro entrou na casa dele preocupado: como que eu vou cobrar Jesus? Nós não temos dinheiro. E quando Pedro chegou, Jesus falou assim: Pedro, por que você está preocupado, meu filho? Se tivermos que pagar alguma coisa, vamos pagar. Uma das raivas pior que a gente fica é quando a gente tem que pagar o que não deve, sim ou não? Ou quando alguém fala da gente que a gente não deve, ou algo que foge daquilo programado para você. Isso te dá uma fúria. E uma das coisas que o inimigo mais trabalha, principalmente pessoas que têm caráter íntegro, que não gosta de cobrança, que não gosta de atraso, que não gosta de desorganização. Que Deus abençoe sua vida, irmão. Nós temos que ser um caráter firme mesmo. Nós temos que ser alguém que paga os nossos impostos, alguém que gosta de resultados, alguém que dá resultados. O pastor ministrou aqui no domingo dizendo que uma das coisas que Jesus não aceita é a árvore que não dá frutos. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos entregar resultados. Seja onde você for, seja a idade que você tem, você precisa entender que na sua vida você precisa entregar resultados. Como assim, irmã Érica? A mãe tem que entregar resultado para os seus filhos, a esposa tem que entregar resultados para o seu esposo, ou vice-versa. O filho tem que apresentar resultado para os seus pais, e não só em casa, na escola. Por que algum menino, menina vai na escola? Porque precisa apresentar resultados, frutos. Não podemos perder tempo sem dar frutos. Não podemos perder tempo sem ter nada para oferecer. Quando eu olho para esta palavra aqui, eu olho que o inimigo, ele queria entristecer a vida de Pedro, porque Pedro já era traumatizado, porque quando ele conheceu Jesus, ele estava no momento mais difícil da vida dele, financeiramente.
Ele era pescador, saía todos os dias para pescar de barco, jogava a sua rede. Quando ele pescava, conseguia comer e pagar suas contas. Quando não pescava, só Deus sabia. E ele estava numa fase tão difícil da vida dele, até que Jesus veio com a pesca maravilhosa e restaurou a vida financeira de Pedro. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de restauração na sua vida financeira. Se tiver alguém de Jesus, eu preciso, eu tomo posse. Assim como Jesus encontrou Pedro, que Ele te encontra nessa noite e põe tudo que está fora do lugar, para que você consiga glorificar o nome de Deus com coração verdadeiro, com coração genuíno, sabendo que Ele é o Deus que provê. Pedro já era traumatizado, porque se não fosse Jesus entrar na vida dele, ele tinha perdido até a mulher dele, tinha perdido casa, tinha perdido a empresa de peixes, tinha perdido o barco. Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente pode perder muitas coisas, mas quando a gente conhece Jesus, até aquilo que parece perca para você é vitória, é livramento de Deus. Muitas coisas que nós perdemos é livramento de Deus. E Pedro falando: Jesus, nós está devendo, eu odeio dever para alguém, nós não podemos, ainda falando do meu mestre que não paga imposto. E Jesus falou para ele: Pedro, você não precisa dizer nada não. Jesus disse: aquilo que é de César, dê a César. Se nós temos algo para pagar, vamos pagar. E antes de Pedro dizer: pagar com o quê? Se nós não temos dinheiro, vai lá na bolsa de Judas, lá que é o tesoureiro, e vê se nós temos dinheiro pelo menos para comer, Jesus. Eu imagino que Pedro estava afiado na língua, porque nós somos assim. Na primeira coisa que a gente vê, assim, nós falamos: vai pagar com o quê? Né, irmã Vanessa? Vai comprar com o quê? Eu preciso de um milagre, mas eu não tenho condição. Como que eu vou alcançar isso se eu não tenho como, se eu não tenho jeito, se eu não tenho como fazer? Eu tenho algo para você nessa noite. Deus não está preocupado com o que você pensa, ou o que você acha, com o que você tem. Você tem que ouvir a voz dele. Pedro estava com vontade de Jesus falar, e Jesus falou: Pedro, não fala nada. Você vai sair daqui agora, vai lá no mar com uma vara de pescar. O primeiro peixe que subir e pegar no anzol, você vai abrir a boca dele. Quem gosta de pescar aqui? É uma delícia. Quem gosta de pescar com vara? Tem alguém que gosta de pescar com rede? São poucos, né? Primeira vez que eu vi pescar de rede, eu achei que meu marido era louco. Ele me levou lá no final do Balmante lá, isso uns 24 anos atrás. Ele falou assim: vou pescar cascudo. Eu falei: Jesus, o que é cascudo? Eu nunca tinha ouvido falar em cascudo na vida. Chego lá e ele uma semana arrumando uma rede. Eu pensava: para que serve essa rede? Ele: para pescar. Eu nunca tinha visto, irmãos. Não tenho vergonha de dizer, nunca tinha visto. Eu pescava de vara de bambu. Até hoje eu não sei pescar com mulinete. Eu gosto de vara de bambu. Sei que estou perdendo muita coisa, porque quem pesca com mulinete alcança algo muito maior. Sim ou não? Os pescadores de mulinete aí, igual o André, vai até para o México pescar. O peixe que é bom, né? Não é o mulinete, né, irmão? É desse jeito. Aí quando eu estou lá na beira do Rio Aporé, eu pensei: me falaram que esse rio não tem peixe. E meu marido disse que vai pescar cascudo. Irmãos, quando ele jogou aquela rede, aí ele falou assim: mas nós vai de noite. Eu falei: não vou nem a pau, não gosto da noite ainda na beira do rio. Não, nós vai. Eu pus uma bota até no joelho, porque eu tenho medo de bicho. Não ficou nem o nariz fora do lugar, confesso para os irmãos, destampado, porque eu me tampei tudo, que eu sou medrosa. E quando ele chegou lá, ele falou: não, amor, não demora não, é que é esse horário que pega peixe. Pensei: ele é louco, Jesus, casei com um louco. E, irmãos, quando ele jogou aquela rede, acho que veio uns 50 peixes. Feio. Pensa nos peixes feios. Quem conhece cascudo? Trem feio, gente. Uns peixes muito feios. Eu falei: Deus me livre, os peixes pretos, quer dizer, meio preto. Eu falei: que é isso? Está no escuro. Só foi uma rede. Ele já pegou, já pôs aquilo no balde, não cabia no balde. Um pouco já teve que voltar para essa água. E ele falou assim: guarda a rede e vamos embora. Eu pensei: nossa, gostei desse trem, rapidinho, irmãos. Nós ficou na beira do rio nem 20 minutos.
Adorei. Chegou em casa, eu pensei, até descamar tudo isso. Ele falou, não, amor, isso não é descamado não. Corta o rabo, corta a cabeça, faz um trem no meio, faz assim, arranca aquele trem branquinho. Eu falei, nossa, esse negócio é prático. E eu vou falar, eu nunca tinha comido carne de cascudo, mas a do meu marido é muito boa. Mas por que eu estou contando isso? Porque quem é acostumado a pescar de rede igual eu fui lá com meu marido, aquela pescaria eu vou. Agora igual os varão vai aí direto, né, irmão Zé Roberto? Cadê o irmão Elton? Esse fica lá o dia inteiro lá, com aquela vara, aquele molinete. Chega em casa, meu marido costuma chegar sempre sem peixe. Eu não sei se o marido chega sem peixe lá, mas o meu a maioria das vezes. Eles pegam pouco peixe e aí eles distribuem para quem gosta de limpar, porque lá em casa eu não gosto de limpar, ele nem leva peixe. Eles ficam o dia inteiro na varinha, pegam um peixe, 2 peixes. Ali tem um pescador ali. Então o que acontece? Quem é acostumado a pegar muito peixe na rede, quando alguém manda, vai pescar de varinha de bambu. Quem vai aí? Quem é pescador de molinete, gosta de pescar de varinha? Sim ou não, gente? Responde. Porque é retroceder, né, Salles? O Salles comprou um molinete caríssimo lá para pescar com os varões. Aí chega lá, já pensou o irmão Elton dizer, não, você vai pescar de varinha de bambu? Irmãos, Jesus fez isso com Pedro. Vocês leram na Bíblia algum lugar que Pedro era pescador de vara? Ele era pescador do que, gente? De rede em alto mar, não era nem na beira de mar, não era na beiradinha, não. As pescarias dele era do outro lado do mar, atravessava cidades, ia lá não sei para onde, como é que, Seva, né? Na Seva, lá não sei aonde. Pedro tinha o ambiente dele, era pescador profissional. E sabe o que Jesus fez com Pedro? Olha, Pedro, você sai daqui agora, vai lá na beira daquele mar, lança uma varinha e pega o primeiro peixe. Tem coisa que Jesus dá ordem para a gente que a gente fala, Jesus não mandou não. Quem já se sentiu assim? Jesus pede algo para você e você fala, não, Jesus não está falando isso comigo não, não é Jesus falando não. Tá doido? Sou pescador profissional, né? Já pensou a humilhação que Pedro pensou? Eu vou sair daqui sozinho, porque Jesus nem mandou os outros ir comigo. Por que Jesus não mandou os discípulos ir com ele? Porque a cobrança tinha vindo sobre quem? Sobre Pedro, irmãos. Às vezes a cobrança vem sobre sua vida e você fica reclamando que a pessoa da tua casa não te ajuda, que a pessoa da igreja não te ajuda, que sua amiga de trabalho não te ajuda, que alguém não faz nada para te ajudar. Eu tenho algo para te dizer. A ordem foi dada. Vira para a pessoa do lado e diz, foi para você, foi para você. Aí você fala, mas o fulano podia me ajudar mais, o ciclano podia me ajudar mais, aquela pessoa podia melhorar, mas eu tenho uma notícia. Você, foi para você a ordem. E às vezes, quando eu sempre brinco com Jesus é engraçado, porque para falar um trem desse para Pedro, né, vai, pega uma varinha, o primeiro peixe. Irmão, Jesus é tão bom, que Jesus não estava preocupado só com peixe, só com Pedro, ele estava preocupado com o peixe também. Aquele que é dono do céu e da terra sabia que tinha um peixe engasgado com uma moeda dentro. Um peixe engasgado com uma moeda dentro. E uma moeda de muito valor. Jesus vai e diz para Pedro, vai lá com a varinha e pesca o primeiro peixe. Jesus não mandou ele pegar 2 peixes, 3 peixes, porque Pedro era acostumado a pegar muito peixe. E quando a gente tem o costume, o hábito de fazer alguma coisa, a gente faz no automático. E a gente quer daquele jeito. É igual mulher quando é acostumada a fazer comida. A maioria das mulheres é acostumada a fazer muita comida. Você chega na casa dela, o almoço está pronto. Isso não acontece lá em casa, irmão. Se chegar uma visita, fica sem comer. Que eu faço só meio copinho, nós dividimos e comemos. É hábito, viu? Mas se você chegasse na casa da minha avó, chegasse 5 visitantes, vai para a panela e tem comida. É hábito. É hábito. Cada um tem o seu hábito. E aquilo que você tem hábito de fazer, você faz naturalmente.
É sacrifício para a diva fazer um panelão para 50 pessoas? Mas não manda a Lúbia. Não manda a Érica. É hábito, e aquilo que a gente tem hábito, a gente não sofre para fazer. A gente não reclama de fazer. Por isso que nós que servimos a Deus precisamos entender. Tem coisas na nossa vida que precisa virar hábito para você parar de sofrer. Porque se você não virar hábito certas coisas na sua vida, Jesus vai continuar te cobrando. Jesus vai continuar batendo na porta. Até quando você vai esperar Deus repetir? Falar de novo, repetir. Deus está dizendo, eu quero que crie hábito aquilo que eu te pedi. Que vire rotina na tua vida, que você entenda e cumpra o que eu te pedi. Para que você pare de sofrer. Pedro, sendo pescador do monte de peixe, teve que engolir o seu orgulho, engolir o seu hábito, que era de pegar muito peixe, e teve que ir para o mar sozinho, jogar uma varinha e esperar vir o primeiro peixe. Quando chegou o primeiro peixe, abrir a boca e tirar o que tinha dentro. Você acha que isso é fé? Sim ou não? É fé ou não? Diga para o irmão do lado, isso é obediência. Jesus não exigiu fé de Pedro, ele exigiu obediência. Vai lá com uma vara, pega esse peixe, abre a boca e pega a moeda. Tem coisas, irmãos, que você está orando, ai, Jesus, me dá fé, porque eu preciso crer, eu preciso acreditar na tua palavra, eu preciso acreditar na tua providência divina, eu preciso isso. Isso você já tem, irmãos, você só precisa obedecer, fazer aquilo que Deus te mandou fazer, porque tem coisas que eu não preciso mais de fé, tem coisas que eu não preciso que fale mais, tem coisas que eu preciso ir lá e fazer. Mas eu preciso entender, é Deus que está falando ou é a minha vontade falando? Eu sempre peço para Jesus, Senhor, domina a minha carne e de preferência me esconda. Uma das coisas que minhas filhas mais me ouvem falar é orar assim, Senhor, me esconda. Por quê, Érica? Por quê? Porque eu não quero que o mal me toque. Porque eu não quero falar quando eu não estou com vontade. Porque tem horas, irmãos, que se eu aparecer, eu vou brigar. Que tem horas que se eu for lá, eu vou resolver do meu jeito. Então eu falo, Senhor, me esconda, tira até a pessoa que eu preciso resolver da minha frente hoje. Porque hoje não é um dia bom de resolver. E o que acontece muitas vezes com a gente? Nós temos as nossas vontades. E as nossas vontades e desejos, muitas vezes não é Deus falando. E você precisa estar atento à voz de Deus, porque os seus desejos e as suas vontades não estão muitas vezes alinhados com a vontade, com os planos de Deus. Você gostando ou não, você precisa entender isso. Porque muitas vezes o mar se levanta, as coisas vão complicadas, porque muita gente fala, se fosse de Deus, não estava esse levante, se fosse de Deus, não estava essa dificuldade, porque aquilo que é de Deus gera paz sim, mas eu vou dizer algo para você, quando Deus tem um plano na vida de alguém, ou quando Deus levanta líder, o inferno inteiro se levanta contra a vida dele. Esse negócio de que é de Deus, não tem demônio, não tem capeta, isso é mentira. A gente, quando está fazendo a vontade de Deus, levanta amigo, levanta inimigo, levanta família, levanta o cachorro, levanta o buraco, eu não sei o que se levanta, mas que se levanta, levanta. Se levantou contra o próprio Jesus, não vai levantar contra você? Se levanta, até quem não era para levantar, se levanta. E a Bíblia vai dizer que a obediência de Pedro trouxe a providência divina. Jesus não tinha dinheiro no bolso. Pedro não tinha dinheiro no bolso. E Jesus não queria escandalizar o nome dele nem o nome de Pedro.
Pedro foi lá e pagou o imposto na hora. Os cobradores de imposto não sabiam que aquela moedinha tinha vindo de um peixe lá do mar. Põe uma coisa na tua cabeça: quando Deus quer te honrar, às vezes a honra não vem da onde você espera. Eu imagino que Pedro foi lá, e lá na hora que Jesus falou, ele imaginou, às vezes Jesus vai multiplicar a notinha, né, no bolso de Judas, né? Lá na tesouraria, ele tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. O que seria fazer com que o dinheiro no bolso do Alê ali, né, tem uma nota de 100, de repente o Alê põe a mão e tem 500? Eu imagino que Pedro achou que, olha aí, né, Alê, já tira essa nota aí. Eu imagino que Pedro falou: Jesus vai multiplicar alguma coisa. Sabe por quê? Porque a providência que às vezes nós pensamos e desejamos não virá da maneira que você imagina. Aquilo que você deseja, eu vou repetir, às vezes não vem daquilo que você está planejando. A providência divina que você veio buscar nessa noite vai vir de algo sobrenatural. Aquilo que você olha que não é nada, aquilo que você olha que você não dá valor, aquilo que você fala assim: mas e agora, Jesus? Jesus vai dar uma ordem para você, e seja que for para jogar uma varinha e pegar um peixe e olhar na boca dela, esteja disposto a fazer, para você viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus virá da sua obediência. Porque fé está sobre este lugar. O que lhe falta hoje é obediência. A palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus, ele proveu para que não houvesse escândalo, para que ninguém pudesse falar dele, e proveu não só para a vida de Pedro, mas para a própria vida de Jesus, porque ele não queria dever nada para ninguém. Eu não sei qual que é o desejo do seu coração nessa noite, mas Deus não quer que você deva nada para ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente. Eu não sei o que você precisa de providência divina sobre sua vida e sobre sua casa hoje, mas eu creio que Deus proverá. Se coloque em pé. Sabe por quê? Deus proverá. Você vai orar sobre a vida de alguém agora. Não deixa ninguém sozinho, vamos orar. Você vai pedir para Deus entregar a providência divina para essa pessoa. Vamos ficar de parzinho, vamos orar. Sai do seu lugar, Lúbia, vai orar por alguém, porque a providência tem que chegar sobre a sua vida. Ore para que a providência de Deus chegue sobre a vida da pessoa. Não é só de dinheiro que alguém precisa. Às vezes a pessoa precisa de saúde, a pessoa precisa de paz de espírito. Às vezes a providência que Deus precisa é fazer essa pessoa tomar a decisão certa. Às vezes a providência que essa pessoa precisa é saber escolher certo. Às vezes a providência que essa pessoa precisa é que Deus entre na saúde dela e provê um novo coração, provê um novo intestino, provê um novo rim. Eu não sei o que você precisa de providência divina, mas eu creio nessa noite que o Senhor vai prover. Pai, olha a tua igreja orando agora. Que eles não andem por vista, Senhor Jesus, mas que ele consiga entender que o Senhor proverá. O Senhor vai prover, Senhor Jesus, na vida da tua igreja. O Senhor vai prover na vida do teu povo. Aleluia. Ore, igreja, ore. Profetiza na vida dessa pessoa que Deus vai prover o que ela precisa. Não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo o socorro de Deus sobre sua vida. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá,
a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo vale me faz andar sobre as águas. Não vivo Pela vista, então eu vivo pela fé. Então Deus vai o quê? Deus proverá, Deus proverá. Olho Para o alto, então tenho socorro em si. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. mesmo Farinha o azeite faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Mesmo o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Receba do Senhor toda a providência necessária, que todavia você pode se alegrar no Senhor, mesmo que o azeite e a farinha faltar. Assim como Abacuque profetizou que ainda que a figueira não floresça, ainda, Pai, que as árvores não dêem os seus frutos, que os frutos da oliveira minta e nos currais não haja vacas, Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor. A tua igreja possa se alegrar, porque o Senhor é quem provê, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha as portas. Mas nós declaramos aqui nessa noite, pelo poder da tua palavra, que a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Pai, João profetizou que mesmo nós estando fraco, mesmo que nós tendo pouca força, nós não negaremos o teu nome. Nós cremos na providência do céu, que restaura o amor, que restaura a vida, que restaura a conta financeira, que limpa o nome, que não permite essa pessoa passar vergonha, essa pessoa passar humilhação. Eu creio aqui nessa noite que Jeová Jireh está sobre este lugar, Jeová Jireh está sobre esta casa, Jeová Jireh está sobre os filhos do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela dura 1000 gerações sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, sobre a tua casa. Se você andar pela direita, pela esquerda, na frente, a bênção do Senhor irá te acompanhar. Pai, nós te agradecemos agora pela providência do céu sobre a vida deste irmão e desta irmã, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Agradeça a Ele, agradeça essa pessoa que está do teu lado, porque através da vida dele Deus vai te honrar muito. Amém?